Essa mulher foi considerada tão perigosa que, após atacar o próprio advogado durante uma de suas audiências, precisou passar o restante do julgamento com uma máscara especial para contenção. Mas ela não foi a única a se comportar de forma extremamente violenta em um tribunal. Quando criminosos acusados de atos imperdoáveis são levados à presença do juiz, é impossível prever que tipo de reação terão, mesmo com policiais armados para garantir a segurança de todos. Esse tipo de comportamento é ainda mais comum em julgamentos que terminam com sentenças de prisão perpétua ou pena capital. O juiz John Ott, por exemplo, colocou sua própria segurança em risco ao sentenciar Chris McNabb, impondo a pena máxima, após o réu declarar que o verdadeiro culpado deveria passar o resto da vida atrás das grades. Christopher McNabb, pai de Kalia, uma bebê de apenas 15 dias, foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O caso, que abalou a cidade de Covington, na Geórgia, trouxe à tona detalhes perturbadores sobre a vida de Kalia e as ações cruéis de seu pai, que manteve a inocência até o final, mesmo depois de ser julgado culpado de várias acusações, incluindo assassinato com malícia. Durante o julgamento, McNabb declarou repetidas vezes que não era culpado e que jamais machucaria sua filha. Em um momento inesperado, o juiz John Ott perguntou a McNabb qual seria a sentença apropriada para o verdadeiro culpado do crime que ele alegava não ter cometido. You claim you're innocent, so you tell me what sentence the man or woman that you claim did this should receive. If you ever find out who did them, they deserve to be under the jail. Okay, so they ought to get the maximum sentence. Most definitely. Okay. McNabb, sem hesitar, disse que o verdadeiro culpado deveria receber a pena máxima. Com essa resposta, o juiz proferiu a sentença que muitos presentes esperavam: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. On the crime of malice murder, I sentence you to life in confinement without parole. On concealing the death of another, I sentence you to 10 years in confinement, consecutive or after. Do you understand each of your sentences? Yes, sir. O crime ocorreu em outubro de 2017, quando a vida de Kalia foi retirada. O que restou dela foi encontrado em uma mochila na mata próxima ao trailer onde vivia com os pais. Segundo os promotores, McNabb e sua companheira Courtney Bell estavam sob efeito de substâncias ilícitas no momento da tragédia. O casal alegou que Kalia havia sido sequestrada enquanto dormiam, mas as investigações revelaram uma história completamente diferente. Em suas palavras finais no tribunal, a promotora Laila Zon descreveu o sofrimento da pequena Kalia. Segundo ela, a bebê, que nada sabia além de amor e inocência, foi colocada em uma vida de abandono e violência desde o dia em que saiu do hospital. Para Zon, McNabb e Bell jamais demonstraram interesse genuíno pela filha, priorizando o uso de substâncias ilegais e brigas constantes. Kalia, nas palavras da promotora, estava destinada a sofrer desde o momento em que deixou o hospital. Courtney Bell, a mãe, foi sentenciada a 30 anos de prisão, com metade desse período em regime fechado. Embora ela tenha alegado ser uma mãe amorosa, o tribunal concluiu que suas escolhas deixaram Kalia em uma situação de completo desamparo e perigo. O julgamento de McNabb e Bell encerra um capítulo de horror, mas deixa a comunidade de Covington marcada pela lembrança de uma vida interrompida de forma tão trágica. O nome T.J. Lane ainda causa pavor em Ohio. Em 2012, Lane, que então tinha 17 anos, invadiu a cafeteria da Chardon High School com uma arma e, sem aviso, tirou a vida de 3 estudantes e feriu outros. Desde então, o Estado americano ainda vive o trauma, que só aumentou com a atitude sem remorso e provocadora do atirador durante o julgamento. Ao ser levado ao tribunal, Lane demonstrou total desprezo pela vida que tirou e pelas famílias das vítimas. Ele apareceu com uma camiseta branca onde estava escrita a palavra killer, assassino em inglês. Durante todo o julgamento, manteve um sorriso perturbador, observando a todos de maneira fria e desafiadora. Mas o que mais chocou o público foi o momento em que Lane teve a chance de falar. Diante das famílias das vítimas, ele fez declarações cruéis e zombou do sofrimento que causou, terminando com um gesto obsceno em total desrespeito às vítimas e seus entes queridos. O juiz não hesitou e condenou Lane a 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional.
condicional. No entanto, a segurança em torno dele ainda era motivo de grande preocupação para a população. Em 2014, Lane conseguiu escapar da penitenciária Allen Oakwood, escalando uma cerca. Sua fuga provocou pânico na cidade de Lima, onde a polícia pediu aos moradores que trancassem as portas enquanto agentes o procuravam. Lane escaped from Allen Correctional Facility Thursday night with 2 other inmates. All 3 have now been apprehended. He did scale our perimeter fence. Após 6 horas de intensa busca, Lane foi recapturado perto de uma igreja a cerca de 90 metros da prisão. Sem resistir, foi levado de volta à custódia e transferido para uma instalação de segurança máxima. Sua fuga, no entanto, deixou muitos se perguntando como alguém com tamanha periculosidade conseguiu burlar o sistema de segurança. Para as famílias das vítimas, o comportamento de Lane em tribunal e durante o período em que esteve preso apenas confirmou o perigo que ele representa, não apenas para a comunidade de Chardon, mas para todos que cruzam seu caminho. Nicholas Lindsay, hoje com 29 anos, permanece atrás das grades pelo assassinato do policial David Crawford, um crime que até os dias atuais causa revolta e tristeza em St. Petersburg, na Flórida. Lindsay tinha apenas 16 anos quando disparou várias vezes contra o policial americano, Crawford, em 21 de fevereiro de 2011, após uma abordagem que resultou em um confronto mortal. Após uma busca implacável que mobilizou mais de 200 agentes, Lindsay foi capturado e confessou o crime. Em seu julgamento, ao invés de demonstrar remorso, o jovem surpreendeu com sua frieza e comportamento perturbador. Em determinado momento da audiência, Lindsay exibiu um sorriso calmo, que muitos presentes interpretaram como prova de seu desprezo pela gravidade do ato e pela dor das famílias. Durante o primeiro julgamento, Lindsay foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mas uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos abriu uma brecha para uma nova audiência, que poderia reconsiderar a sentença. Nessa nova oportunidade, no entanto, seu comportamento desrespeitoso continuou. Sem qualquer sinal de arrependimento, Lindsay praticamente descartou sua chance de reconsideração. There's no indication that this type of violent behavior will stop. Para as autoridades, o caso se tornou um exemplo de como o sistema precisa lidar com indivíduos perigosos que representam um risco contínuo. A família de Crawford, um homem querido pela comunidade, sentiu-se ultrajada com a postura do jovem. A cidade de St. Petersburg, ainda marcada pela perda, realizou homenagens públicas ao policial, lembrado como alguém que dedicou a vida à segurança dos outros. Lindsay hoje cumpre pena na Blackwater Correctional Facility. Em 2017, ele tentou mais uma vez recorrer da sentença, buscando reduzir o tempo de prisão para 40 anos, mas teve o pedido negado, garantindo que a prisão perpétua permaneça como a punição definitiva. O caso segue sendo um triste marco para a cidade, que luta para superar a tragédia e manter a memória de Crawford viva. Louisville nunca mais será a mesma após os crimes cometidos por Bryce Rhodes, que no início de 2024 recebeu a sentença de que passará o resto de sua vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Rhodes, condenado pela morte de Christopher Jones, Maurice Gordon e Larry Ordway em 2016, chocou a comunidade pela crueldade dos atos e pelo comportamento arrogante e hostil durante o julgamento. Durante anos, Rhodes intimidou o tribunal com suas ameaças e atitudes desrespeitosas. A cada nova sessão, ele desafiava os juízes, advogados e até as famílias das vítimas, chegando a acusar um promotor e um juiz de serem cúmplices, sem fundamento algum. A imagem dele entrando sorrindo e com uma máscara especial, necessária para conter seu comportamento agressivo, provocou indignação nos que acompanhavam o caso. Your job is to do your job, not to worry about me. That's what I'm saying. Well, I worry about me, you worry about your self. A decisão final veio em março de 2024, quando a juíza Julie Kaelin declarou a sentença de prisão perpétua, sem direito à apelação futura, destacando o caráter horrendo dos crimes de Rhodes. As famílias das vítimas expressaram um misto de alívio e dor. Deborah Wren, avó de Maurice e Larry, disse que comparecia a cada audiência para garantir que Rhodes jamais tivesse uma segunda chance. Para muitos familiares, saber que Rhodes está trancado para sempre representa uma vitória amarga. Não há como trazer de volta aqueles que se foram, mas ao menos
outras vidas estarão a salvo da ameaça que ele representava. Antonia Jones, irmã de Christopher, uma das vítimas de Rhodes, comentou que ele vai ter que encarar tudo o que fez pelo resto da vida. O julgamento de Rhodes demorou 7 anos para ser concluído devido aos inúmeros atrasos e conflitos causados por ele mesmo. Agora, as famílias das vítimas podem finalmente descansar um pouco, sabendo que o responsável pelo sofrimento delas passará o restante de seus dias atrás das grades. Em um tribunal em Bakersfield, na Califórnia, David Moses, condenado por um crime bárbaro contra uma idosa de 81 anos, surpreendeu o tribunal com sua demonstração de frieza. Enquanto ouvia a sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, Moses bocejou e aparentou até cochilar, ignorando completamente a seriedade do momento. Condenado por um crime que deixou a comunidade local horrorizada, ele se mostrou insensível, como se estivesse entediado. Em 2010, Moses, então com 17 anos, junto com as irmãs Angelique e Katila Nash, invadiu a casa de Dorothy, uma senhora conhecida por sua generosidade. A intenção do trio era roubar a residência, mas quando foram surpreendidos pela idosa, Moses reagiu de forma violenta, deixando a mulher em um estado deplorável. Durante o julgamento, o histórico de delitos de Moses, incluindo roubo de carros e agressões, foi apresentado pela promotoria como prova de que ele continuaria a representar um risco para a sociedade caso saísse da prisão. A promotoria destacou que Moses demonstrava não apenas a ausência de arrependimento, mas também uma postura de quem simplesmente não se importa com o destino dos outros. Mesmo diante da família de Dorothy, ele não esboçou nenhuma emoção, o que reforçou a decisão do júri de mantê-lo preso pelo resto da vida. O juiz Charles R. Bremer ainda comentou que Moses teve oportunidades de reabilitação enquanto esteve preso, mas não apresentou sinais de mudança. Bremer declarou que a redenção, se ele algum dia buscar, só poderá ser alcançada dentro dos muros da prisão. Enquanto o defensor público de Moses tentou argumentar sobre a infância difícil e o sistema de acolhimento problemático em que ele cresceu, a promotoria rebateu, dizendo que, mesmo com adversidades, a maioria das pessoas não comete atos tão graves como o que Moses praticou. O caso ainda ganhou mais atenção recentemente com as mudanças nas leis que resultaram na libertação das irmãs Nash. Embora elas não tenham tocado em Dorothy, foram inicialmente condenadas devido ao envolvimento no crime. Hoje, as duas estão em liberdade, mas Moses, apontado como o principal responsável, permanecerá na prisão para sempre, onde a justiça espera que ele finalmente reflita sobre seus atos. Em um julgamento marcado por cenas chocantes e palavras de horror, Ronnie O'Neal III, de Tampa, Flórida, mostrou um comportamento que deixou todos no tribunal atônitos. Condenado por matar sua namorada Kenyatta Barron e sua filha de 9 anos, além de tentar assassinar seu filho de 8 anos, O'Neal foi sentenciado a 3 prisões perpétuas consecutivas e 90 anos adicionais, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, O'Neal protagonizou momentos assustadores e perturbadores. Em um dos momentos mais angustiantes do julgamento, Ronnie O'Neal interrogou seu próprio filho, uma das poucas testemunhas sobreviventes. O menino, que tinha apenas 8 anos na época dos crimes, foi questionado pelo próprio pai sobre o que lembrava daquela noite terrível em março de 2018. Testemunhando à distância, o garoto descreveu ter visto o pai segurando uma arma e a mãe gritando desesperada. Durante o interrogatório, O'Neal, que atuava como seu próprio advogado, perguntou ao filho se ele tinha se machucado naquela noite. O garoto respondeu com firmeza que sim, e detalhou que foi o próprio pai quem lhe causou os ferimentos. Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. Em outra parte do julgamento, O'Neal elevou a voz e admitiu ter matado Kenyatta, mas insistiu que os fatos fossem contados da maneira correta. Suas explosões se tornaram uma constante, a ponto de a juíza Michelle Cisco ameaçar removê-lo do tribunal
caso continuasse com gritos e provocações. Ela também o aconselhou seriamente a aceitar ser representado por um advogado de verdade, caso não quisesse acabar se complicando ao ponto de receber a pena de morte. No final das contas, ele acabou acatando o conselho, mas mesmo assim recebeu uma das maiores sentenças já vistas, compatível com as atrocidades que cometeu e a forma como se mostrou nas audiências. I want you to know the actual facts. I did kill Kenyatta Barron, but I want you to tell it like it is if you're gonna tell it. A juíza Cisco descreveu o caso como o pior que já havia visto em sua carreira e confessou que foi difícil conter as lágrimas durante o testemunho das vítimas e a apresentação das evidências. Ela afirmou que O'Neal destruiu a vida de pessoas inocentes e comentou que a memória desse crime ficaria marcada em sua mente para sempre. Durante o anúncio da sentença, a mãe de Kenyatta, Carrie Lloyd, expressou sua tristeza e frustração, afirmando que O'Neal tirou anjos de sua família. Ela disse que esperava que ele recebesse a pena de morte, mas o júri decidiu por 3 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. Ao ouvir sua sentença, O'Neal ainda tentou defender suas ações, afirmando que não sentia remorso pelo que fez. O tribunal, horrorizado com os detalhes do crime e o comportamento de O'Neal, viu a sentença como a única maneira de proteger a sociedade de uma pessoa considerada extremamente perigosa e sem arrependimento. Ao menos, seu filho, que também se chama Ronnie, foi adotado por um dos policiais que participou do caso. Hoje ele vive em um lar seguro e cercado de carinho, encontrando na nova família o apoio e proteção que precisava para seguir em frente, bem longe do passado sombrio e doloroso que testemunhou. Taylor Schabusiness, de 25 anos, causou espanto e revolta no tribunal de Wisconsin ao longo do julgamento que a condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato brutal de seu namorado, Chad Tyrion. Schabusiness, que cometeu o crime enquanto estava sob o efeito de substâncias ilícitas, mostrou um comportamento perturbador durante a sentença, rindo e demonstrando desdém total pela situação. Ao longo das audiências, Taylor chegou a atacar seu próprio advogado de defesa, Quinn Jolly, que precisou ser protegido por um policial no tribunal. O ataque aconteceu logo após Jolly pedir um adiamento para reavaliar a sanidade mental da cliente. Sem aviso, Taylor partiu para cima do advogado, obrigando os oficiais a contê-la. A cena foi tão intensa que posteriormente ela teve que usar uma máscara de contenção para evitar cuspidas e tentativas de mordida. Mas o comportamento inesperado de Schabusiness não parou por aí. Em outro momento, quando uma testemunha usou a expressão chopping it up, um termo utilizado mais ou menos como botar a fofoca em dia, mas que literalmente significa cortar em pedaços, Taylor deu risada, provavelmente associando o termo com o que literalmente fez com seu namorado. A atitude deixou todos no tribunal visivelmente desconfortáveis e ainda mais impressionados com sua falta de sensibilidade. Specifically, when I got there, I was just chilling, chopping it up, like how we always do. And basically, I was like, Taylor was asking, like, do you wanna hang out with Chad? O juiz Thomas Walsh, responsável por dar o veredito final, destacou que o comportamento da acusada, tanto no tribunal quanto durante o crime, era chocante e ofensivo à dignidade humana. Ele afirmou que a sociedade precisava estar protegida de alguém que agia de maneira tão perigosa e insensível. Mesmo com os apelos do pai de Tyrion para que Schabusiness não recebesse a pena máxima, o tribunal não teve dúvidas em condená-la à prisão perpétua. Taylor Schabusiness agora passará o resto da vida atrás das grades, deixando uma marca sombria na história criminal dos Estados Unidos. Dylan Shoemaker, um jovem de Springville, chocou os Estados Unidos com a frieza e manipulação ao tentar escapar da justiça após a morte trágica de Austin Smith, um menino de apenas 23 meses, filho de sua namorada. Durante o julgamento, detalhes impressionantes vieram à tona, revelando a crueldade e desdém de Schumacher pelo sistema judicial. Logo após ser preso, Schumacher fez uma ligação para sua mãe, na qual a tranquilizou, dizendo que, por ser menor de idade e da etnia branca, só precisaria chorar no
no tribunal para receber uma sentença leve. Porém, o juiz responsável pelo caso teve acesso à gravação dessa ligação e, durante o julgamento, expôs a tentativa de manipulação do acusado. Ao perceber que sua estratégia não havia funcionado, Schumacher finalmente demonstrou desespero, mas foi tarde demais. A promotoria apresentou provas contundentes de que o pequeno Austin sofreu múltiplas agressões enquanto estava sob os cuidados de Schumacher, que já tinha um histórico violento. Testemunhas afirmaram que o jovem era manipulador e perigoso, características que o próprio juiz reforçou ao expor detalhes da sua conversa com a mãe ao sentenciá-lo à prisão perpétua, destacando que essa era a única forma de proteger a sociedade de alguém capaz de tamanha crueldade. Hoje, Dylan Schumacher cumpre sua pena máxima, enquanto o caso permanece na memória como um alerta para a frieza de quem acredita que pode manipular o sistema. Luiz Bracamontes, um mexicano condenado por tirar a vida de 2 policiais americanos em Sacramento, Califórnia, chocou o tribunal e o país com sua atitude fria e insensível durante o julgamento. Em vez de demonstrar arrependimento, Bracamontes riu e zombou das famílias das vítimas, enquanto ouvia a sentença que o condenaria à morte. O caso remonta a 2014, quando Bracamontes, usando o nome falso de Marcelo Marques, abriu fogo contra 3 policiais, matando o delegado Danny Oliver e o detetive Michael Davis. Após os assassinatos, ele tentou fugir, ferindo outros policiais e civis antes de ser capturado. Sua postura no tribunal, onde chegou a admitir que teria matado ainda mais policiais, revoltou os presentes. Ao longo do processo judicial, que se estendeu por 4 anos, Bracamontes causou várias interrupções com explosões de ódio e risos provocativos. No momento em que o júri recomendou a pena de morte, ele fez um gesto de aplauso silencioso e continuou sorrindo, deixando os familiares das vítimas visivelmente indignados e abalados. Suas palavras durante o julgamento, afirmando que ainda gostaria de acabar com mais policiais, chocaram e revoltaram o tribunal. Mesmo com a pena capital estabelecida em 2018, Bracamontes ainda aguarda sua execução no corredor da morte, devido ao longo processo de apelações. As famílias dos policiais mortos, enquanto isso, aguardam por justiça definitiva, embora ainda carreguem o peso de uma perda irreparável. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.